aqui listados, rogando a Deus pelo socorro e assistência a cada um deles, e serenar nossas mentes, nossos corações, para iniciarmos as nossas atividades da noite de hoje. E vamos chamar aqui os nossos irmãos listados, iniciando por virar a página. Laiane Aline Clementino Souza, Antônio Rebouças, Irani Camargo, Alissa Farias Paludo Foster, Fabiane Duarte Mesquita, Daniel Alves Mesquita, Valquíria Holanda P. Costa, Fabiane Blenda Vieira, Maria Sebastiana Alves, Ayrton Pereira Ramalho, Eduardo Malta Pessoa Júnior, Carla Sueli Aguiar da Silva, Luiz Fernando Barbosa, Guilherme Bezerra Damasceno, Ruth Marinho Ferreira, Elane Dantas de Carvalho, Eliane Dantas de Carvalho, Odilon Felipe Rocha, Ivonete Pacheco, Léo Pacheco, Barba Emanuela Pacheco, Roberta Araújo Cavalcante Menezes, Marluce Costa, José Amâncio da Silva, Lucas Batista Freitas, Viviane Rodrigues de Almeida, Daniela Guise, Dulcinete Moraes Carneiro, Cícero Gomes de Brito, Joaquim Libânio Pereira Neto, Alexandre Arruda, Marta Jennifer Batista Souza Neira, Diogo Santos de Lima, Rosa Tomás do Nascimento, Ângela Maria de Farias, e nossos irmãos que já fizeram sua passagem para o mundo espiritual, Naí Moro Ciuti, encerra hoje a chamada, a lembrança dela aqui, e o nosso irmão Gerald William Foster, e o nosso irmão e ex-colega de trabalho meu, Eduardo Vale, que desencarnou ontem. Que o Pai Celestial receba a cada um deles e a espiritualidade maior possa acompanhá-los, guiá-los para a sua nova missão no mundo dos espíritos. E aqueles que aqui ficaram, que aqui permanecem, sejam assistidos, protegidos, encaminhados para os seus tratamentos de acordo com o merecimento de cada um. E agora eu quero passar a palavra à nossa irmã Aglaci, que vai fazer a nossa leitura inicial do exórdio de hoje e o breve comentário, que essa semana, graças a Deus, nossos companheiros nos ajudaram a cumprir nossos horários, mais ou menos dentro da disciplina que Emmanuel sempre fala. E passa a palavra à nossa irmã Glacia Helena, que fará o exórdio da noite de hoje. Seja bem-vinda, meu irmão. A palavra está com você. Boa noite a todos. Aqui eu ainda não dei. Que Jesus ampare a cada Boa noite a todos. Agora que eu estou falando, né? Boa noite a todos que ainda não dei. Que Jesus ampare a cada um, esteja encarnado ou desencarnado, esteja presente ou ainda esteja ausente, né? Que não puderam comparecer. Só fazendo um ligeiro comentário referente a esses nomes, que, por sinal, senhor Arlindo, amanhã nós dois vamos fazer uma chamada, nós dois, para fazer uma limpo nesses nomes, em alguns, né, que acredito que já deva precisar fazer isso, referente ao feedback, né? Sim, sim. Perfeito. São muitos que dão nome e não nos diz como está, como se ainda é preciso, porque aí vai tomando espaço de outros que precisam, né? Exatamente, é isso que a gente tem que acompanhar. Como Isso, você aí tem o outra coisa, controle geral, poderemos aí fazer isso amanhã. isso, aí outra coisa também que é bem interessante é de que, por exemplo, se a pessoa que está com o nome aqui não se propuser ou não puder
ou não tenha a condição de acompanhar, mas que aquele que pediu, que acompanhe, que vibre, porque a vibração é igual àquela oração, é, é aquela oração que tem lá no céu, no terra e céu, acho que é céu e terra, céu e serra, enfim, céu e terra, de Chico Xavier, a Uhum. prece refratária, né? Porque não adianta a gente tentar se a própria pessoa não está querendo. É o Aí que eu tem que falo sempre. ter Quando eu bem, incluo alguém, eu bem falo: para olha, vamos ficar 30 dias, depois a gente vai mudar. fazer, dar um feedback para a gente continuar ou não. Mas Perfeito. Então, vamos nosso lá para a horário está nossa. avançando, minha irmã. Vamos Vamos a lá, nossos desligando. Vamos compromissos. desligando, Charlene. Bora desligando, desligando aí, vamos lá para a gente adiantar. Nosso livro de hoje é O Caminho, ou Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Franciscano Xavier, é o número 38, Servicinhos. Antes sedes uns para com os outros benignos, disse Paulo, está lá em Efésios 4:32. Grande massa de aprendizes queixa-se, por vezes, da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além, é um irmão inquieto, porque ainda não conseguiu situar o nome na grandeza ou na grande imprensa. A maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos que se traduzem, habitualmente, num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador. Um copo d'água puro, o silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos. Um livro santificante que se dá com amor. Uma sentença carinhosa, o transporte de um fardo pequenino, a sugestão do bem, a tolerância em face de uma conversação fastidiosa, os favores gratuitos de alguns vinténs, a dádiva a importância, ainda que é muito que humilde, a gentileza natural constitui serviços de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. Que importa a cegueira de quem recebe? Que poderá significar a malevolência das criaturas ingratas diante do impulso afetivo dos bons corações? Quantas vezes, em um outro tempo, fomos igualmente cegos e perversos para com Cristo? Nem nos tem dispensado todos os obséquios, grandes e pequenos. Não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade, a perturbação para teu espírito, agora ou depois. Ser benevolente para com aqueles que te rodeiam. Não menosprezes os servicinhos úteis. Neles repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. Gente, aqui a Emmanuel, como sempre, pegando lá de Efésios, né, a palavra de Paulo, que Paulo foi um dos maiores divulgadores do Evangelho, nós sabemos, né? E então ele aqui abrangeu, né? Nos deu um leque. Ele abriu aqui a nossa forma de fazer qualquer que seja o servicinho, qualquer que seja o que a gente pensa em fazer, mas fazer com amor, fazer pelo amor, fazer por amor. Ser humilde, não fazer a caridade só para ostentar, não fazer a caridade só para dizer que está fazendo. Quantas vezes diz aqui, quantas vezes nós não fomos cegos no passado? Então, como diz Joana de Ângeles, o que nós fazemos ao próximo e o próximo não faz aquilo que a gente está. Tipo, a gente dá uma roupa, a gente dá uma comida, aí eles trocam por alguma droga, alguma coisa. Não nos interessa. O que interessa é o que nós fizemos.
O que eles fazem com o que nós fazemos é ele com Deus. É tipo você chegar para uma pessoa e a pessoa está precisando só dos seus ouvidos, ou a pessoa está precisando só das suas palavras. Se você doa e a pessoa não recebe com carinho aquelas palavras, ou aquele. Eu estava falando, ou fechou agora? Se a gente faz e ela não retribui ela com Deus, é um problema dela, mas faça você a sua parte. Já diz Joana de Ângela, é o tempo todo nós conosco mesmo. Passa a palavra a você, seu Arlindo. Obrigado, minha irmã. E vamos agora fazer a nossa prece da noite de hoje. E hoje eu vou proferir a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para sempre. Pai amado, recebe essa humilde prece, transformando em bálsamo para todos nós, encarnados e desencarnados, amigos e inimigos. E nos auxilia, Senhor, nos protege, nos orienta para que possamos ter o evangelho da noite de hoje com muita paz, harmonia e muito amor nos nossos corações. E rogamos agora a permissão ao nosso Pai Celestial, nosso amado Mestre Jesus, à Virgem Mãe Santíssima, nossa Mãe e Tutora Maria de Nazaré, e ao nosso mentor espiritual da nossa casa, Dr. Bezerra de Menezes, para dar por iniciado o Evangelho da noite de hoje, convidando e passando a palavra à nossa irmã Margot, que fará a leitura e explanação da noite de hoje. Seja muito bem-vinda, minha irmã, é com você. Boa noite novamente a todos. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça na nossa estrada. E vamos para o nosso evangelho desta noite, evangelho dos nossos lares, com muita fé, com muito amor, vibrando os nossos corações, muita saúde e paz para todos os nossos irmãos, todos os nossos familiares, para a paz do mundo. Então vamos dar início ao Evangelho segundo o Espiritismo dessa noite. Nós estamos no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E hoje nós vamos ao item 7, 8, 9 e 10. Então vamos a eles. Vou começar aqui a leitura por mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Item 7. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Palavras que estão lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 25. E vamos ao item 8. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente.
Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhe deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes que diante dele se prostam. Interessante, hoje, graças a Deus, com a doutrina espírita, a gente tem uma oportunidade de se aprofundar além da letra nos evangelhos. E quando eu não tinha esse conhecimento, quando eu não tinha esse acesso, eu ficava pensando, né, nesse evangelho assim, nessa parte do evangelho de Mateus, ué, por que que Jesus dá graças a Deus por revelar as coisas dos céus aos simples, aos humildes? Se tantos estão por aí que se aprofundam em conhecimento, estudam, são doutores de tantas as coisas, eu não entendia, porque eu não conhecia, na real, o que era a humildade, o que era a simplicidade. Eu ainda era do tempo que achava que humilde era o pobre miserável, que ele era humilde nas suas condições econômicas. E não, a humildade, a sua simplicidade, a sua vivência é de viver as coisas do Cristo. A sua simplicidade não se refere ao conhecimento, porque muitos são tão ricos de tanto conhecimento, são doutores, né? São doutores, tantos conhecimentos aprofundados. E eu me questionava dizendo, puxa vida, por que que Deus reserva parte das graças dele a essas pessoas que não têm nada para ensinar, porque não tinham conhecimento, né? Então eu era mais ignorante ainda do que sou hoje, muito, muito mais ignorante. Hoje eu tenho um pouquinho, quase nada de conhecimento, oportunidades que me são ofertadas para conhecer a verdade do Evangelho de Jesus na essência dos espíritos e não no que os homens desejam. E aí eu compreendi, né? E é exatamente o que diz o item 8. Deus reserva as coisas divinas, as coisas santas, a verdade do Evangelho dele para os simples e os humildes, mas humildes que aceitam o que Deus lhe apresenta na sua lei. O que Deus quer que nós sejamos realmente para Ele filhos e não concorrentes de seu poder. Porque nós vemos muitos conhecedores, né? Tantas pessoas estudadas, tão aprofundadas em conhecimentos mil, que se acham maiores do que Deus. Eles se acham o orgulho, o ego, né? A vaidade é tão infinita que são capazes de negar a existência de nosso Pai com infinitas provas. Nós olhamos para o céu, a prova de Deus, da sua divindade. Nós olhamos para o chão, a prova de Deus e a sua divindade, nos seus mínimos detalhes, no micro e no macro. A sua presença está ali, onde o homem faz parte do contexto. Ele não está acima, nem está abaixo. Ele está no contexto que é onde Deus quer que nós estejamos. Mas a humildade de olhar todas essas coisas e dizer: isso é obra divina, isso é obra de Deus, isso é reconhecer que nós somos
muito pequenos ainda, diante de tantas benesses que ele nos proporciona. E nós conhecemos na história, na vida de Jesus, que ele mal chegou a Jerusalém, ele foi afrontado pelos doutores, né? A gente tem a história dele ali, quando chega em Jerusalém, que ele é questionado por um dos príncipes sacerdotes. Jesus está na praça e ele pergunta: o que queres, o que fazes aqui, Nazareno? Né? Isso é uma forma, é um preconceito. Já usou do preconceito com Jesus, o diminuindo. Porque nazarenos, naquela época, eles não tinham muitos valores. Nada de bom saía de Nazaré. E nós olhamos hoje para Nazaré com o maior amor do mundo, sabendo que a nossa Santíssima Mãe ali nasceu. Que seu filho maravilhoso, nosso mestre, nossa referência de perfeição, foi criado ali naquele chão. E aí um senhor, doutor da lei, se achando ali a mão direita de Deus, o questiona. Mas Jesus, em seu amor, compreende que ele acha que ele é o máximo e que ele também ainda precisa ser moldado. Nós vemos a diferença daquele período das pessoas convidadas para conhecer o divino, o que Deus quer que todos nós vivenciamos, que são a, a humildade, a simplicidade, a caridade, o amor, a benevolência, que sejamos virtuosos. E aí a gente faz a comparação: quem é que seguia Jesus? Onde é que Jesus estava? Seus apóstolos não sabiam ler. O mais ali informado era Mateus, o mais abonado, o mais rico dentre eles era Mateus. Judas tinha um conhecimento também, tinha, vamos dizer, uma faculdade de contabilidade naquela época, mas os demais não tinham. Eram agricultores, eram pescadores. Onde é que Jesus mais era aceitado? No meio de ladrões, no meio de prostitutas, de leprosos, porque os ricos, os conhecedores, os doutos se guardavam sobre panos nobres, achando que toda aquela cobertura os fazia melhores do que os outros, porque eles tinham o conhecimento das leis mosaicas. Nisso a gente vê também o quanto era valorizado. Mas Jesus valorizava aqueles que estavam com o coração já preparado para receber seus ensinamentos. Nós temos, além dos 12, nós temos Maria de Magdala, nós temos Lázaro, nós temos as Marias, irmãs de Lázaro, Maria e Marta, irmã de Lázaro. Nós temos tantos outros que seguiram a Jesus. E não eram doutores. Eram pessoas simples. Um ou outro era abonado, mas a grande maioria não. E o que mais nós no comum, queremos conversar com alguém. Nós queremos, se temos alguma coisa para ensinar para alguém, nós escolhemos aqueles que estão postos a nos ouvir ou daqueles que vão apenas estar no ambiente. Nós queremos aqueles que, apesar do que tenhamos a dizer, não seja algo magnífico ou mesmo que não esteja de acordo com eles, eles aceitam, eles ouvem e tiram ali o de melhor para eles. E os demais vão ouvir e vão dizer: não sabe de nada, está falando bobagem, está conversando besteira.
né? Então, Jesus sabia que ele devia estar no meio daqueles humildes, simples, porque os sábios achavam que a sua sabedoria, do seu conhecimento da lei de Moisés, bastava. Era todo conhecimento e era dado a alguns. A massa não podia ser privilegiada. E Jesus, até hoje, privilegia a massa. Os doutos, ainda nosso Pai faz o quê? Dá a eles as coisas do mundo para eles conhecerem. Voltando um pouquinho atrás, nós temos Paulo de Tarso, como Saulo de Tarso, um grande e nobre doutor conhecedor das leis mosaicas. Orgulhoso, conhecedor, doutor da lei, com cargo certo, ali naquela nobreza, naquela elite de pessoas, tanto ao ponto de ter o conhecimento de que da forma que Jesus apresentou, a lei que ele trazia batia de frente com as leis que ele defendia. Então ele precisava eliminar, não era dialogar, não era conversar, não era buscar entender, mas sim eliminar. Saulo teve a oportunidade de ouvir Estevão na casa do caminho, mas mesmo ouvindo Estevão, ele vê que Estevão tem razão, que tem uma verdade, mas a sua vaidade e a sua prepotência não admite ele se rebaixar a um pobre coitado de uma casa do caminho. Ele era doutor. Ele era conhecedor, ele tinha o poder. E por ele ter o poder, ele podia eliminar quem quer que fosse contra as leis que tinham dentro da cabeça dele. E assim ele sai, eliminando um e outro, até que ele conhece, até que ele sabe da notícia que sua noiva é morta, mas antes de morrer, ela se rende ao cristianismo. E nessa rendição ele procura saber quem foi o autor. E descobre Ananias. E promete eliminá-lo. E sai atrás de Ananias. E nessa busca por eliminar os ensinamentos do Cristo, ele se depara com quem? Com o próprio Cristo. E ali ele é tocado não mais na sua mente, mas na sua alma desperta para a verdade. E aquele homem arrogante, prepotente, doutor, sábio, morre, em parte, naquela estrada, porque parte do conhecimento dele precisa ser utilizado no novo Saulo de Tarso, que tempo depois se torna Paulo de Tarso. Se transformando, ele muda até o seu nome, que Saulo significa grande, soberbo. E ele muda o seu nome para Paulo, que é pequeno. Porque ele se torna pequeno diante de Jesus, diante de seus ensinamentos. Ele elimina de si a soberba. Ele elimina de si a arrogância e sai na sua missão apostólica de ensinar o cristianismo a quem? Aos humildes, aos simples, aos ignorantes, para que eles recebam que só eles naquele período estavam aptos a receber os ensinamentos de nosso Pai. E ele faz isso bravamente e lindamente. Tanto que acaba morto também, como Jesus. Jesus é imolado numa cruz. Aqueles homens de arrogância, de prepotência, enquanto não eliminasse o que eles viam de mal,
para satisfazer aos seus egos. Entregam Jesus na mão de quem? De Pilatos, que é outro homem de poder e de arrogância, e que tem o conhecimento daquelas leis, tanto das mosaicas quanto das romanas. E ali Jesus perece. Paulo também, pelo sinédrio e pelas leis romanas, perece. E os dias saem à frente, e ainda hoje isto acontece. Nós vemos aí, nesse caminhar de renovação das leis de Deus para a nossa civilização, porque o mundo evolui e as leis divinas não mudam, mas a forma de esclarecimento delas, sim. E nós temos aí a oportunidade de vivenciarmos o Espiritismo. E quantos também não foram contra o Espiritismo? Quantos não lutaram? Nós sabemos da luta dos espanhóis, da Igreja Espanhola, a Igreja Católica Espanhola, que eliminou todos os livros do Espiritismo, queimou em praça pública. Quantos não foram presos por causa disso? Todos arrogantes, que detinham o conhecimento do cristianismo que eles pregavam, não o do Cristo, que a lei de Jesus, que a lei de Deus, trazidas por Jesus, ela traz o amor, não a violência, não o ódio, não a concorrência. Traz conhecimento de nosso Pai. O Espiritismo se aprofundou, trazendo para nós mais ainda o nosso Pai. Eu vou dar uma lida aqui no item 9, que o tempo já correu. Item 9. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram, de boa fé, com a humildade, a luz, do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O que Kardec nos traz aqui é que muita gente, a gente ouve, principalmente nós que somos espíritas, somos muito apontados. E muitas pessoas dizem, não acredito nisso. Eu sou de tal religião, na minha religião isso não pode acontecer. Moisés deixou lá que não podia falar com mortos. Não pode falar com mortos. E quem disse que nós falamos com mortos? Nós falamos com vivos, muito vivos. E mesmo assim, essas pessoas dizem, eu duvido. Outros, ou até ateus mesmo, dizem, não, eu acho que tudo é o acaso, que tudo nasceu de uma explosão do Big Bang mesmo, e que Deus não existe, porque se ele existisse, não haveria sofrimento. Se Deus é tão bom, por que ele não vem mostrar um mundo maravilhoso? Se esses espíritos que você fala, por que eles não vêm provar para nós a existência deles? São pessoas arrogantes, que se colocam no mesmo patamar de Deus, querendo que Deus desça, venha e diga que, meu filho, agora eu vou provar, eu sou Deus, o que é que você quer? Eu quero uma montanha de dinheiro, tá, por ali. Eu quero ver aonde termina o arco-íris, que eu quero pegar um pote. Aí Deus já vai dizer, o arco-íris é uma circunferência, não tem fim. Já não tem mais pote. Então, as pessoas muito materialistas, elas se apegam a essas coisas e acham que Deus vai se propor a tal situação de sair da sua magnanimitude e se apresentar para um reles filho que não quer ficar em pé, está arrastando ainda pelo solo do planeta Terra. Então, é nessa condição que que Kardec nos traz essas palavras.
E aí ele continua: o poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas como nas maiores. Como eu disse, do micro e do macro. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte de tal sorte que só cegos não a veem. A esse não quer que Deus A esses não quer Deus abrir as forças dos olhos, dado que lhes apraz a tê-lo fechados. A vez dele chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que a divindade que é a divindade e não o acaso que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer. Se me queres convencer, tem que proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião, e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Então, querem dar ordens a Deus como proceder para que eles possam crer, para que eles possam acreditar. Teve um processo muito grande, tem um livro que se chama, eu anotei aqui, oh, meu Jesus, Eusápia, a feiticeira. E ela é do mesmo período de Kardec, quando Kardec ainda estava naquelas mesas girantes estudando, e Eusápia, ela participava de muitos estudos. Tem um livro que fala dela, Eusápia, a feiticeira, depois eu pego o nome e mando para a Glace colocar para todos. E nessa vivência dela, havia num período um psiquiatra, César Lombroso. Ele era psiquiatra, era cientista, eram muitas coisas, e ele estudava muito e não acreditava de forma nenhuma, achava uma perda de tempo. Ele lutou muito contra as teses, as apresentações das verdades descobertas e trazidas pelos espíritos. Ele contestou demais. Então, um dia ele foi convencido a estar com Eusápia. E ele assiste às mesas girantes, ele vê tudo o que estava acontecendo naquela época. E aí ele a convida para participar de experiências que ele administraria. E ela aceita. E ele começou a fazer experiências com ela, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, com luz, sem luz, com isso, com aquilo. E aí ele se convence de que é tudo verdade, de que aquilo não é um engodo. E aí ele passa para o outro lado e passa a pesquisar o mundo dos espíritos. Existem alguns livros de Lombroso, que é adotado pela doutrina espírita. E ele passa a vivenciar a vida dos espíritos também. Mas, para isso, ele teve que deixar a arrogância dele. Ele teve que se tornar humilde, tão humilde, para receber o que lhe estava oferecendo, porque, como Jesus disse aqui, ele agradece a Deus por Deus haver ocultado as coisas do céu aos vaidosos, aos que se julgam sábios. E Lombroso era este sábio que se rende a Deus. Quando ele se rende a essas visões e essas experiências, ele se rende a Deus. Ele se torna humilde, tão humilde, que ele faz um relato, ele dá um relato. E depois ele dá um depoimento, com uma entrevista, pedindo desculpas por ele ter duvidado tanto.
falando disso, eu me lembro também de Isaac Newton, todos nós conhecemos Isaac Newton, de nossas vivências em física. E um dia, quando quiseram enaltecer, assim, colocá-lo num pedestal, Isaac disse: eu sou apenas, a frase que é marcada dele é essa: eu sou apenas um anão sobre ombros de gigantes. Foi outro conhecedor, cientista, mas que ele tinha Deus nele, ele entendia que Deus estava acima de todas as coisas. Então, todos os gigantes que ele se refere são os gigantes que o antecederam. Porque se ele chegou aonde ele chegou, foi porque teve alguém que iniciou. E somando o início de um com o início do outro, somando essas peças, somando essas vivências, essas descobertas, ele teve a oportunidade de dar continuidade a tais descobrimentos que hoje nós sabemos que tem tantos outros que já descobriram muitas outras coisas. Gente, eu tinha outras coisas aqui para falar, mas o tempo hoje já são 9h31, ou 20 horas e 31. Mas assim, só para a gente fechar. Deus não vai dar conhecimento a quem não sabe administrar, seja ele em que tempo for. E nós, para conquistarmos determinados conhecimentos, nós precisamos abdicar de algumas coisas para absorvê-los. A vida é assim. Nós conhecemos histórias de muitos espíritos que chegam aqui na Terra com um compromisso muito grande. E dentro desses compromissos, eles acabam esquecendo de Deus e vão aos compromissos somente particulares e materiais. E aí perdem a oportunidade. Então, que saibamos nós absorver o que Deus nos oferece com humildade e dar esses nossos conhecimentos com o mesmo amor que recebemos de nosso Pai. Porque tudo que aprendemos aqui é para ser multiplicado e dobrado e doado a todos aqueles que nos rodeiam. Eu vou agradecendo a todos a oportunidade de estarmos juntos, de podermos fazer este evangelho em nome de nosso Pai, de nosso Senhor Jesus, de nossa Santíssima Mãe, agradecendo a todos esses que nos assistem, aos nossos irmãos que nos procuram em pedidos de prece e de oração, onde nesse grupo se pede por todos que conhecemos e que não conhecemos, que estão aqui encarnados, passando por suas aflições, e daqueles também que já encerraram os seus momentos de encarnados. Oportunidade de fazer a caridade a todos eles. E assim, Senhor, nós agradecemos por mais esse dia, por mais esse evangelho, por mais essa união. E eu digo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair nas tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males físicos e espirituais, pois só a vós pertence todo poder, toda honra e toda glória para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja, graças a Deus. Está com o Senhor, seu arrendo. Obrigado, minha irmã, e vamos passar a palavra à nossa irmã Aglaci, que fará as considerações finais. É com você, minha irmã, bem-vinda.
Eu pensei que ia ser com o senhor mesmo. Quer fazer, pode fazer. Perfeitamente. Rogamos ao Senhor, ao nosso amado Mestre Jesus, ao nosso Pai Celestial, à nossa Mãe Santíssima e à espiritualidade maior. E rogando por todos aqueles necessitados, que seja feita uma varredura nos lares de cada um que aqui estiveram na noite de hoje, aqueles que não puderam estar, encarnados e desencarnados. E se aí encontrar algum irmão necessitado, possa conduzi-lo à coluna espiritual, ao hospital espiritual ou ao local adequado às suas necessidades. E aí receber toda a assistência, a proteção e luz da espiritualidade maior. E rogamos, Pai, de amor e bondade ao nosso amado Mestre Jesus, à nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré e ao nosso mentor espiritual da nossa casa, Dr. Bezerra de Menezes, a permissão para encerrar o Evangelho da noite de hoje com muita paz e alegria. Boa noite a todos e amanhã teremos o nosso Evangelho. Boa noite, fiquem em paz. Boa noite, pessoal. Até amanhã.